Marca própria fideliza. Porque se quiser, de repente, buscar a marca própria de uma rede específica, só vai encontrar naquela rede. E essa troca que é uma sinergia essencial para o ganho do varejo, né? Você ter técnicos e ter o comercial. Esse trabalho que a gente faz da questão da regionalização, ele é minucioso. Tem lugares que vai ter só o congelado, tem lugares que vai ter o congelado e o fresco com serviço, tem lugares que vai ter o congelado e a atmosfera modificada. Não adianta levar um produto novo se você não tiver como dar subsídio para ter esse suporte ali no PDV, porque o varejo não tem braços para contar essa história e fazer esse trabalho ali no ponto de venda. O segredo do sucesso dessa tese, que assim é chamado, de investimento no varejo regional, é exatamente preservar a forma que se opera e a forma que se faz a gestão naquela região. Porque é muito regional, é muito estranho para nós que é do varejo, quando a gente ia desenvolver, ia lançar alguma loja, inauguração, a gente precisa tentar se enquadrar no perfil desses varejos mais regionais. Tem uma coisa que explica isso, que é a cultura local. Ela precisa ser preservada. Este episódio é patrocinado por Apas Show. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio incrível do podcast Seafood Brasil. Hoje com dois convidados muito especiais. Vou começar pela Elaine. A Elaine é fundadora da EC Consultoria, certo? Mais uma longa trajetória no varejo aí. E hoje tivemos a oportunidade de juntar duas pessoas que trabalharam juntos, dois amigos, posso dizer assim, né? Sim. Que construíram esse relacionamento aí ao longo de anos no GPA. E aqui um representante dessa amizade, também dessa trajetória tão importante, que é o Marcos Galvão, hoje gerente de formação e desenvolvimento da Plurix, que é esse grupo que consolidou várias redes regionais e hoje é uma potência já no varejo, certo? Perfeito, perfeito. Um prazer ter vocês aqui, pessoal. Obrigado. Você quer falar? Vamos lá, então eu agradeço estar aqui hoje com você, Ricardo, com o pessoal da Seafood. A gente já tem uma história aí de amor também com a revista e agora esse novo formato, né? São anos de experiência, de parceria. Eu falo, somos apaixonados e não desistimos da causa. E o Ricardo e a equipe da Seafood também. São mais de 10 anos aí de parceria, desde quando eu entrei no Grupo Pão de Açúcar. Eu iniciei no setor de inspeção de qualidade, eu sou zootecnista, com essa parte de especialização em aquicultura. E aí no Grupo GPA fui crescendo e cheguei no desenvolvimento técnico comercial. Então eu era consultora do Galvão na época, eu era do desenvolvimento técnico, a consultora nacional das peixarias do Grupo Pão de Açúcar. Então a gente trabalhou não só durante a minha época de técnica de inspeção na central de pescado fresco do GPA, mas também na área comercial, que eu era essa consultora dele e da galera lá que fazia parte do time de peixaria. Então foram bons anos de GPA, 13 anos, 12 anos e mais. Foram 13 anos de GPA e sempre nessa parceria de inspeção, de comercial e essa troca que é uma sinergia essencial para o ganho do varejo, né? Você ter técnicos e ter o comercial. Então, a aba técnica, ela vai dar o suporte para o comercial. Lani, defesa da tainha, defesa do camarão rosa. Peraí, Galvão, vamos lá, te dou esse suporte. Lani, você desenvolver a embalagem. Então, foi um jogo muito sadio nesses anos de varejo e depois de 2022, eu criei a minha consultoria autônoma, né, para poder auxiliar o Brasil como um todo, sair do aquário e fui para o oceano, eu falo. Que no GPA a gente, né, tava no aquário, eu falei, gente, precisa contribuir mais, porque a nossa categoria ainda precisa de profissionais técnicos, né? Aí eu falei, não, precisa engajar nessa área autônoma para não ficar presa a ninguém poder contribuir como um todo. Com toda a cadeia, né? Isso, e agora tem desenvolvido projetos desde a produção, indústria e varejo, fazendo esse elo em todos os ciclos com qualidade, desenvolvimento, entre outros. É por isso que eu te vejo na Quick Show, te vejo na Fenacan, te vejo na Seafood Show, te vejo aqui na APA, você está em todas mesmo. Em todas. A Lani é onipresente no pescado. Onde tem o tema chamar- pescado, a Lani está lá
envolvida e o mais importante, contribuindo, né? Com Não é ir por ir. certeza. Claro, Isso que é claro. bacana. E você também, né, Galvão? Olha, o Galvão, pessoal, o Galvão foi a primeira entrevista que eu fiz, uma das primeiras, quando a Seafood Brasil surgiu, Você lá em lembra 2013. Claro que eu lembro. Como é que eu vou esquecer? 2013. Uau! Eu visitei uma das lojas, eu não lembro qual loja agora. Que Vila você vai pegar. Clementina. Vila Pão de Clementina, Açúcar, você lembra? Vila Clementina. E eu tive lá, entrevistei o Galvão, aí a Meg, na época, apresentou o Galvão e falou, ó, esse cara aqui vai arrebentar o varejo brasileiro. Já era comercial, Antes de eu te né? conhecer, ela já falou isso. Formação e desenvolvimento, né? 2013? Era, formação. Ah, é verdade. Comercial foi 14. 14. 14. Então, Galvão, para quem não te conhece, que deve ser pouca gente, conta um pouquinho da pessoa. Ricardo, obrigado pela oportunidade. Tudo bem. Muita gratidão em poder falar sobre esse tema que eu acredito muito, que é relevante, que tem muita oportunidade. Muito obrigado. Você lembrou bem agora um pouco do nosso primeiro contato. Eu lembro que a Meg falou para mim, tem um cara super bacana da Seafood, ele quer bater um papo sobre pescado, acho que você tem uma bagagem interessante para conseguir contribuir. Eu falei, tá, mas como que é isso? Ela falou, não, você vai se reunir com ele, vai até uma loja, prepara a loja, e falam o que você sabe, simples assim. Eu falei, nossa, é simples assim? Então vamos. E acho que deu super certo. Total. E de lá para cá a gente já conseguiu fazer algumas parcerias interessantes, né? E aqui do meu lado, a Elane. A gente conseguiu fazer um trabalho que foi bem interessante, né? No sentido de, era um trabalho que é um pouco do que ela falou, que era complementar. E eu brincava que a Elane era a cabeça pensante do comercial. A gente tinha ali os nossos devaneios, as ideias daquilo que a gente queria fazer, né, Elane? E a gente simplesmente levava para ela. Estamos pensando em tal produto, em tal corte novo. A Elane ia lá, opa, deixa comigo. Aí é para a indústria desenvolver o que Eles provocavam você a ver a viabilidade do exatamente. seu negócio. Então, a Elane conseguiu encontrar um espaço entre o técnico e o comercial. Ah, bacana. Porque o técnico, por si só, sem o comercial, não tem venda. Se não Sim. tem venda, não faz sentido de existir. Sim. E a Elane tinha esse ponto de equilíbrio, então foi uma relação que deu muito certo. E muito do que se vê hoje no Grupo Pão de Açúcar foi construído através dessa parceria e parcerias anteriores também. Time Pessoas extremamente relevantes que passou por essa categoria. E aí, já falando um pouco dessa outra empresa que eu trabalhei, que é o GPA. Trabalhei lá por quase 27 anos. Nossa, Gal. Quase 27 anos. Onde passei por diversas áreas, passei por operações, formação e desenvolvimento, peguei um breve período de gestão de categorias também, e depois fui para o comercial, onde passei um bom período também nesse departamento. Então, uma boa parte desse período que eu trabalhei no GPA foi focado em pescados. Trabalhei no hortifruti, trabalhei no açougue, trabalhei também em frios, mas uma boa parte, a bagagem mesmo construída de conhecimento, foi na categoria de pescados. Então, esse período foi bastante relevante, mas esse ciclo encerrou agora, recentemente, há mais ou menos um ano atrás, tanto que eu já estou agora completando um ano na nova empresa. E é interessante porque eu trabalhava numa empresa que era nacional, que coordenava tudo no modelo matricial por São Paulo, e hoje eu estou numa holding que fica aqui em São Paulo, mas que atua com redes regionais. Então, essa holding se chama Plurix, que pertence ao Grupo Pátria, e a proposta dessa holding é basicamente fazer aquisição de redes regionais, ou seja, a ideia não é se concentrar em grandes capitais, expandir para redes regionalizadas. E o papel da Plurix nesse ponto é preservar a gestão local. Porque, por ser regional, o Brasil ele é muito plural. Então, de uma cidade para outra muda bastante a cultura, tudo. Então, é importante preservar isso. Então, uma das características da Plurix é não ir lá, colocar a mão e operar o negócio e nem fazer a gestão dela. E sim contribuir com novos processos, melhorias, um pouco do que a Lani comentou também de inovação, trazer novas soluções e potencializar mais ainda a performance dessas redes que, de um modo geral, já opera super bem, entrega números relevantes. As empresas que compõem o Grupo Plurix são cinco empresas que contempla 7 marcas.
Então a gente está falando do Boa Supermercados, que está concentrado aqui na região de Jundiaí. A gente está falando também do Avenida, que fica mais para o interior de São Paulo, para a região noroeste de São Paulo, ali Assis, Ourinhos, Araçatuba e as cidades adjacentes ali. E aí temos 3 marcas, 3 empresas no Paraná. Uma é a Rede Amigão, que fica na cidade de Maringá, que é a maior rede que nós temos no nosso portfólio, com 72 lojas. Todas no Paraná. Paraná, o Amigão ele está no Paraná, ele está em São Paulo, tem uma parte em São Paulo também, tem uma parte também no Mato Grosso do Sul. E aí a gente tem também uma outra marca que é o Superpão. O Superpão é uma das redes, fica em Guarapuava, cidade de Guarapuava, no Paraná. E o Superpão compõe 2 marcas, né? 3 marcas, na verdade, que é a Mega Loja, que é o modelo de atacarejo, o Compre Mais e a marca Superpão também. Então, dentro da rede Superpão, temos 3 marcas. E para fechar, temos o Paraná Supermercados, também que tem sua matriz na cidade de Campo Mourão e pega algumas cidades ali também adjacentes. Então, assim, acho que o nome Plurix, ele faz muito sentido, né, com esse negócio, exatamente por essa pluralidade. E é bem interessante, né? Bem interessante essa questão o segredo do sucesso dessa tese, que assim é chamado, de investimento no varejo regional, é exatamente preservar a forma que se opera e a forma que se faz a gestão naquela região. Então, precisa continuar sendo local. Precisa continuar sendo local porque as pessoas que estão lá operando, trabalhando naquele negócio, é quem conhece a cultura local, é quem conhece o tipo de sortimento regional que precisa ser trabalhado naquela região. Enfim, então esse tem sido o segredo do sucesso, preservar a autonomia que essas empresas têm, que a gente chama de investida, para que se tenha sucesso nesse negócio. É plural, mas ao mesmo tempo você tem que conservar a originalidade, a autenticidade daquela rede. Perfeito. E a maneira como ela dialoga com o público daquela cidade, daquela região, né? E como os grandes têm dificuldade, Ricardo, de atuar nesses interiores da vida do Brasil. Não chegam, e os grandes varejos patinam nas lojas perto desses regionais. O grande varejo, o Carrefour, o GPA, que seja, quando vai para esses regionais, não consegue chegar nesse padrão, porque é muito regional. É muito estranho para nós, que é do varejo, quando a gente ia desenvolver, ia lançar alguma loja, inauguração, a gente precisa tentar se enquadrar no perfil desses varejos mais regionais, porque os grandes não têm a mesma atuação desses que tem essa especialidade no regional. É bem diferente, e por que você acha, vocês já tendo participado de uma grande operação nacional e agora mais ligado aos regionais, por que você acha que o regional... Tem uma coisa que explica isso, que é a cultura local. Ela precisa ser preservada. E quando você tem um modelo matricial, o modelo matricial, você toma decisões pela regional. Você pode estar em São Paulo, mas você tem uma unidade no Ceará, você acaba tomando algumas decisões por ela aqui. Você pode até ter um escritório regional que faz a gestão daquela rede ali específica. Mas só pelo fato de ser nacional, acaba tendo uma influência do nacional. E aí, de um modo geral, o que acontece muito? Pega-se a estratégia nacional, na maioria das vezes, de onde o escritório está instalado. Na maioria das vezes, quando pensa em empresas nacionais, está aqui em São Paulo. Está aqui em São Paulo, então... simplesmente pega essa estratégia e plota em qualquer cidade. Como se o restante do Brasil se comportasse assim como São Paulo. Né? Mas tem alguma variação regional, tem 20% ali que são questões regionais. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E dependendo da cidade, tem cidades, principalmente no sul, que é uma região que a gente tem uma concentração de lojas importante, que o público, não sei se é o melhor termo, mas que o público ele é extremamente bairrista. Né? Ele tem uma conexão com a marca que está ali na cidade, com o produtor da cidade. O produtor que produz café naquela cidade específica, ele tem uma conexão. E esse público, de um modo geral, não sei se, talvez intuitivamente, ele consome mais esse tipo de produto. Então tem todas essas questões que quando a empresa acaba sendo nacional, ela acaba se perdendo nessa gestão. Eu vou dar um exemplo claro, que é bem interessante. Eu compartilhei uma foto de uma das nossas lojas nas redes sociais do nosso açougue. E aí foi interessante, que aí os meus amigos, não a Ilane, mas os meus amigos
que alguns confesso que são haters. Não são muito amigos, na verdade. E aí vinham os É uma ironia. comentários... Contei ironia. Vinham os comentários do tipo, mas eu não vi a marca X da picanha A, B ou C na tua exposição. Ah, mas cadê o entrecote? Mas cadê o ancho? Ah, mas cadê o bife de chorizo? Aí eu dizia, você sabe por que não tem? Porque não vende. Você vai para essa região, o fornecedor, ele tem lá seus frigoríficos, tudo, com CIF, com CISB, enfim. Tem as suas aprovações para operar, e essa carne, você compra essa carne, o boi é abatido num dia, no dia seguinte, ou no mais tardar 2 dias, ele está na loja. Sim. E é outra carne. Aí entra um outro ponto importante, que é uma carne que não passou pelo vácuo, e a cultura é consumir isso com osso. Aí eu volto para a tua pergunta. Aí você faz a compra centralizada na matriz. Eu volto e manda para lá e fala, não tá vendendo. Perfeito. Aí eu volto para a tua pergunta. E aí, para mim, foi esse case que eu estou citando, para mim, é um dos maiores aprendizados que eu tive nesse negócio. Quando a gente plotava a nossa estratégia nacional na antiga empresa, por exemplo, era sempre olhando para isso. Então, assim, o consumidor está buscando praticidade, a carne não tem com osso, o consumidor não come mais carne com osso e não vai. Que consumidor? Essas redes, se tirar carne com osso, você fecha o açougue. Olha aí. Pode fechar o açougue. Tem que ter a carne com osso, é um público que tem conhecimento de carne, é impressionante. Então, basicamente, esse público tem suas preferências específicas que precisam ser preservadas, e é exatamente isso que a Plurix faz. Preservar essa cultura local e essa questão regional, que aí, respondendo a tua pergunta, a equipe que é nacional, a empresa que é nacional, não tem tanto tato com aquela região e acaba não tendo uma performance até para o peixe é assim, né? Quando eu era nacional, né? Então eu era consultora nacional. Quando a gente vai desenvolver para o Nordeste, por exemplo, o pescado no Nordeste, eles têm o hábito mais de consumo de posta e de pescado congelado. Você vem para o Sudeste, é pescado fresco, resfriado e filé sem espinha. Então, cada local do país vai ter especificação regional. Então, o próprio pescado, ele atua dessa forma. Sim. Quando a gente vai desenvolver para o varejo, eu tenho que pensar qual é a região, qual é o público consumidor, porque vai mudar de um lugar para o outro. São Paulo, maior venda, filé sem espinha, no Nordeste, posta, peixe congelado por conta da logística. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de montar esse plano de ação do varejo, de forma regional. Você me deu um ótimo gancho aí que eu ia perguntar, que é justamente assim, desafio da compra, né? Como que você compra pescado especificamente aí, porque carne já é um outro bicho, né? Mas você está falando de pescado e todos os 2.000 itens comerciais de pescado que existem, como é que você compra pensando no regional, né? E dessa maneira descentralizada, como é o caso da Plurix. Né? Esse é um dos grandes desafios de ter compradores que efetivamente entenda da categoria, que tenha efetivamente conhecimento da categoria. Então, é mais comum ter compradores especialistas em hortifruti, em açougue, por vezes em padaria, em frios também, iogurtes. Isso é mais comum, ter profissionais com esse perfil. Agora, profissionais que tenham um conhecimento importante de pescado para conseguir ter um mix adequado, um mix que possa trazer novas soluções para o consumidor, esse acaba sendo um grande desafio. E aí entra nisso que a Alane até citou aqui, da questão de mar de oportunidades. Então a gente tem um mar de oportunidades descomunal para evoluir em mix de produto, para evoluir em venda mesmo de pescado propriamente dito, e sair um pouco dessa dependência aí que a gente tem de salmão e filé de tilápia, por exemplo, né? Sim. Esse é um ponto, né? A inovação. Esse é um dos temas que eu gostaria de trazer, assim. Como é que você inova hoje em dia, considerando que o consumidor busca a segurança também? Aquilo que ele já conhece, de certa forma, que hoje já dá para dizer que o consumidor conhece salmão e tilápia, né? Porque ele come no restaurante japonês. Sim. O peixe branco hoje dentro do restaurante japonês é tilápia, né? Na maior parte dos casos. Antes era prego, antes você tinha outras espécies, hoje é tilápia. E camarão também, que todo mundo gosta de comer um camarão. Mas fora isso, como é que vocês veem, por um lado, a indústria está inovando, a indústria está trazendo novas soluções para o varejo, e por outro lado, a gente, dentro do varejo, consegue
levar essas inovações para o consumidor? O que vocês estão observando aí, de maneira geral? Essa é uma história um pouco antiga e atual, né? Ela é muito contemporânea, mas também Parece antiga. que é um desafio que a gente não supera hoje. Se é atemporal, né? É atemporal, na verdade, porque eu sempre digo, gente, a gente precisa inovar na peixaria, tentar desvincular esse consumo verticalizado, que a gente fala de salmão e de tilápia, e como é que fazemos isso? Já tentamos alguns projetos, foi até bem sucedido, de diversidade de consumo no varejo, trouxe os penacos, mas para você levar... Parênteses aqui, penacos são as espécies não convencionais, peixes não convencionais, certo? Isso, gente, é que a gente está entre os peixeiros aqui, acaba esquecendo. Vai que alguém não conhece? Isso. Então, só que aí o que você precisa fazer, Ricardo? É essencial para esse ganho no varejo. Você tem que trazer inovação, mas você tem que contar a história no ponto de venda. Se eu não tiver um promotor, uma degustação, alguém divulgando sobre essa nova espécie e fazendo essa experimentação, dificilmente o consumidor vai levar esse pescado. Ao menos que tenha um apelo de preço muito grande e esse seja o foco da bandeira. Mas é isso, você levar um produto novo, você tem que atrelar a questão de marketing, degustação, promotor no ponto de venda, chefes de cozinha envolvido, influencers para divulgar esse produto e fazer esse trabalho muito bem feito ali no ponto de venda, além do treinamento dos peixeiros. Porque o peixeiro precisa saber contar essa história também, porque o cliente, ele tem o peixeiro como um consultor. Ah, eu levo esse peixe, mas eu faço ele assado, eu faço ele cozido, eu faço no molho, faço na churrasqueira. Que formato que eu faço esse pescado? Espalmado, inteiro, posta, filé? Então, assim, o peixeiro precisa ser muito bem treinado para ter como dar esse feedback, esse retorno para o consumidor. E a gente precisa ter no PDV, no ponto de venda, também essa infraestrutura, além dessa questão do marketing, chefe de cozinha, influencers, para divulgar esse novo produto. Sim. Senão, o consumidor não vai levar porque ele tem medo de errar. Uma história que eu amo contar, eu estava lá, eu sempre chegava na peixaria, tinha algum consumidor querendo, né, experimentar alguma coisa nova, falava, tem olho de cão, tem a sororoca, você não quer experimentar? Ah, mas eu nunca consumi esse peixe. Aí eu falava sobre as características, textura, sabor, odor, como preparar, e o cliente levava olho de cão, levava sororoca, olho de boi, o leite, o que eu falasse ali no ponto de venda na peixaria, o consumidor levava, aí depois voltava para comprar de novo. Só que o que acontece com os penacos, né? São peixes sazonais também, nem sempre o comercial... Lani, para de falar da sororoca. Que já não tenho mais para Porque vender. não tem mais sororoca para vender, então olho de cão, sororoca, carapau são peixes que também dependem da pesca, né? Então o cliente ele não leva porque ele não conhece. Se alguém contar a história bem contada, de uma forma que ele acredite, ele vai levar e vai voltar para consumir. Só que aí a gente fica nisso, né? É um peixe de pesca, às vezes, mais artesanal, de pequeno e médio porte. Sim. Então a gente tem que fazer todo esse vínculo, esse fluxo bater para que a gente consiga inovar num produto desses diferentes. E um produto novo, por exemplo, um porcionado, né? Em pequenas, sei lá, tem um salmão, eu quero fazer um salmão diferente, tá? Eu vou trazer porções de 500 gramas, 400 gramas. Qual que é o público? É solteiro, é casal, criança, sem espinha, mas aí tem que ter todo esse movimento 360 ali no PDV, marketing, influencers e chefes de cozinha, como eu falei. Essa foi uma experiência muito forte para mim. Todas as vezes que me procura eu falo, não adianta levar um produto novo se você não tiver como dar subsídio para ter esse suporte ali no PDV, porque o varejo não tem braços para contar essa história e fazer esse trabalho ali no ponto de venda. Bom, contar a história é um tema central aí da nossa cadeia. Se a gente considera que o brasileiro consome pouco pescado, ele precisa ouvir essa história, acreditar nessa história e depois ter uma boa experiência com isso na casa dele para ter recompra, né? Sim. Você falou, no melhor dos casos tem recompra, mas tem que ter o produto. Isso. E por outro lado tem a questão do próprio peixeiro, né? Então assim, eu até enrolei no começo aqui, quando eu fui falar o cargo do Galvão, porque é tanta coisa, é uma abrangência grande. Assim, tem formação embutida, tem desenvolvimento e tem comercial, né? Eu queria que você explicasse um pouco dessa questão da mão de obra, né? Como é que hoje você está enxergando o processo de formação? Porque isso é uma atuação tua antiga, né? Você lida com peixeiros e peixeiras há muitos anos. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que está hoje essa situação. O varejo alimentar brasileiro passa por uma crise, acho que uma das maiores crises da história, de disponibilidade de mão de obra e pessoas que efetivamente queiram trabalhar no varejo de alimentos, né?
A gente vê indicadores importantes de troca de funcionários, de quadros ao longo dos anos. Isso dificulta bastante a questão de ter uma mão de obra qualificada de uma categoria que literalmente precisa vender seu peixe. O consumidor encosta nos balcões de atendimento de um supermercado, ele já sabe o que ele quer e sabe o que ele vai fazer com aquele produto específico. Já o de pescado, por exemplo, ele encosta e ele vai ter essa dificuldade de entender ali aquele produto, qual que é a origem, se tem espinha, se não tem espinha, qual que é a melhor forma de preparo. Enfim, ele tem uma série de dúvidas que ele precisa desse atendimento consultivo, que é exatamente o que a Elaine falou. Então, por isso que surgiu a expressão vender o peixe. Ela não é à toa, literalmente precisa se vender o peixe. E vender de forma consultiva ali, contando todas as histórias que engloba essa categoria, né? Então, isso exige da gente um esforço importante na capacitação dessa equipe que entra, e aí precisa ser treinado, retreinado, e por vezes entra um colaborador novo, um peixeiro novo, um auxiliar novo, e você precisa treinar de novo. Então, essa roda ela é cíclica e não para nunca. A roda cíclica de treinamento, ela é infinita. Ela é infinita. Ela segue, vai, ela gira, troca colaborador, ela vem de novo, troca, e assim você vai para fazer a manutenção do posicionamento daquela categoria dentro do supermercado. Mas a questão de mão de obra ela é extremamente desafiadora. Então, o turnover é um ponto extremamente relevante. E outro ponto que acaba contribuindo bastante com essa questão é a baixa atratividade que a categoria tem para atrair novos colaboradores. É molhado, ter novos... fedido, tem escama, tem muco, ele se sente... O peixeiro se sente o patinho feio da loja, porque ele fica com cheiro de peixe, ele vai nos outros setores. Chega em casa, a família já não quer ficar perto dele. Eu quero matar o plano. Você pega, por exemplo, essa semana, acho que da semana passada para cá são as semanas mais frias do ano, né? Sim, aí a peixaria. E para o colaborador que trabalha numa peixaria, para ele, a vida dele é mais dura do que qualquer outra parte da loja. Porque é um ambiente mais frio, né? Ele fica ali ilhado num iceberg de gelo na frente dele, num espaço pequeno. Então, a vida para ele nesse período do ano acaba sendo um pouco mais difícil, e tem essa questão também que dá uma retraída na questão do consumo do pescado, principalmente o pescado fresco ali, né? E acaba impactando para gerar novos profissionais entrantes nessa categoria. Nessa categoria. Eu discuti isso muito com outros convidados aqui também, e é unânime, né? Essa questão da mão de obra afeta todo mundo. E ninguém sabe muito bem o que fazer. Algumas redes estão tentando uma mobilidade interna, trazer pessoas de outras áreas, formar, enfim, como você falou, um processo contínuo, né, de formação. Sempre estão tentando formar e trazer novas pessoas, mas tem a questão da retenção, né? Então, como é que vocês enxergam reter esses caras? Não é só buscar essa turma no mercado, mas reter lá dentro. Eu não estou falando só da Purex. Sim. O que é que o varejo pode fazer, na opinião de vocês, para reter mais esses talentos? O que a gente teve de aprendizado nos últimos anos? E até para a gente conseguir ter capilaridade também, onde a gente efetivamente quer comercializar pescado. Então a gente entendeu o seguinte, quando a gente olha para a peixaria, para um balcão de peixe fresco, por exemplo, há uns 20 anos atrás, você olhava literalmente aquele mar de peixe ali em cima do gelo. Quando você era peixeiro, né, Galvão? E tinha uma... Não, aí é um pouco antes agora, né, já. Mas para um pouco para cá. Tem uma complexidade importante para fazer aquela exposição. E você vai ter itens que vai ter um giro grande e vai ter itens que vai ter um giro baixo, né? Que naturalmente isso acontece. Então isso traz complexidade, você precisa ter um profissional... de validade, de exposição, de temperatura, quantos dias esse produto vai ficar exposto, um produto que vende menos, que vende mais. E você precisa ter um profissional que ele entenda dos itens que fazem 80% da venda, que dá para contar numa mão, e você precisa ter essa curadoria desses outros 20%, que é entre pargo, carapau, sororoca, quando tem disponível. Então, o que a gente entendeu? Isso traz uma complexidade importante para o negócio. Então, o que a gente tem apostado bastante e o que tem funcionado é ter um modus operandi mais simples. Aí você pode pensar, mas você está dizendo que você vai vender só o que faz 80% da venda? Não. Não é essa a ideia. O que faz 80% da venda, naturalmente eu tenho que ter. Salmão, tilápia, camarão, esses itens eu tenho que ter naturalmente. Sim. Então, os itens de cultivo... esse tem abastecimento constante, esses vão ter. O que vai complementar isso?
é aquilo que está em alta safra. O peixe que está em alta safra, de um modo geral, ele é bem mais fresco do que o restante. São peixes que acabam sendo pescado mais rápido e chega mais rápido para ser comercializado. Então ele já traz um fator extremamente importante, que é a questão do odor. Se ele está em alta safra, ele está competitivo, ele está com custo legal para se vender, para se precificar no supermercado. Ele gira mais rápido. Entende que tudo isso vai simplificando a vida do novo entrante, desse novo peixeiro que está surgindo, ou o cara que é um pouco mais antigo, dá uma simplificada e uma facilitada para ele. Então essa tem sido o grande caminho para se seguir com o pescado fresco que tem funcionado, e a gente tem cases de sucesso importantes nessa linha. Então o que a gente faz? Antigamente nascia-se um supermercado, uma rede, e aí a peixaria ela fazia parte do conceito daquele supermercado. Peixaria fresca fazia parte do posicionamento. Outro aprendizado que eu acho que tem ao longo do tempo. Nem todo lugar você vai conseguir ter uma boa performance de pescado fresco. E aí quando eu falo performance, eu estou falando de minimamente você ter uma conta que zere, para você não gerar prejuízo com aquela categoria. Então você tem um investimento em máquina de gelo, em expositor, em infraestrutura, em laboratório, câmara, mão de obra. Então vai ter lugares que não tem como ter uma peixaria, porque você vai ter que ter uma estrutura de pessoal, por exemplo, muito próxima da do açougue. Não faz sentido. Então outro aprendizado que a gente é muito assertivo nisso. Então a gente olha para a loja, olha para o perfil daquele cliente, olha para a performance que de repente aquela loja já tem, ou não, uma loja nova. Acho que nessa cidade aqui a gente tem cidades que tem colônias japonesas, japonesas importantes. Então passa também pelo estudo. Essa loja vai vender quanto? X milhões. Opa, aqui comporta uma peixaria que se pague. Então tem essa questão também, para não pasteurizar, e cada loja aqui, cada supermercado que você abre, tentar enfiar uma peixaria lá dentro que não vai funcionar. Mas para isso também tem soluções. Uma coisa que a gente, de aprendizado também, a cadeia cadeia produtiva dos itens e a atmosfera modificada avançou bastante. Então, cidades extremamente pequenas, que têm uma dificuldade imensa de fazer chegar pescado fresco, o ATM tem sido uma solução importante. Fora que ele também tira a manipulação da loja. Exatamente. Né? E principalmente nos 2 itens, que aí acaba sendo filé de tilápia e salmão, uma venda nova, uma venda que você já não tinha. Então não tem muito o que falar de mix aqui. A gente está levando uma solução nova de pescado fresco para atender também esse consumidor que antes, outrora, ele não tinha, só tinha opção de pescado congelado. Então tem de tudo um pouco. Então a gente tem apostado muito nesse modelo simplificado de operação e tem sido um sucesso. Mas só um parênteses, né? Quando você tem uma peixaria fresca numa região onde você tem uma venda ok de pescado, a loja que tem uma peixaria fresca, ela opera e vende muito mais do que uma loja que não tenha. E a questão do ATM, o cliente que tem disponível um peixe que é filetado na loja, exposto no balcão de resfriado, ele vai preferir ao ATM porque ele pensa que o industrializado é pior do que aquele que está ali no expositor que foi filetado na loja. Então é importante também que nesses perfis seja estudado e que conte a história do ATM. Várias vezes já cheguei lá no balcão, a senhora, não tem um filé de tilápia filetado hoje. Falei, não senhora, mas tem um ATM, né, atmosfera modificada. Mas esse daqui vem da indústria, não é tão bom. Olha aí. Aí eu, não, então, esse daqui ele tem um outro apelo. Quando a senhora vir e quiser preparar o pescado no mesmo dia, ou daqui a 2 dias, a senhora pode levar o do balcão resfriado, filetado na loja, que ele tem 3 dias de validade. Quando a senhora quiser buscar e deixar até 11, 15 dias na sua geladeira para ir preparando conforme a semana for passando, a senhora leva. É o mesmo peixe, tem a mesma qualidade, só muda a tecnologia em relação à microbiologia, né, as questões físico-químicas e microbiológicas para a gente manter esse pescado com a validade ok. Então, assim, é importante... nesses lugares que não tem, eu consigo levar o ATM, ele vai performar bem porque não tem a peixaria fresca. Perfeito. Mas os locais onde eu tenho um bom acesso a peixe fresco e peixe congelado, eu ter a peixaria fresca vai aumentar a venda e eles vão preferir o que é produzido na peixaria do que o ATM. E aí eu tenho que contar essa história também ali no ponto de venda. Sim. E aí, só retomando a sua pergunta que foi sobre retenção, né? Da mão de obra. Do colaborador, da mão de obra. Eu acredito muito nessa questão de ser visto, sabe, Ricardo? De a gente conseguir fazer umas campanhas valorizar de incentivo, valorizar o profissional. Nossa, você fez um bom trabalho. Isso tinha muito forte na época do Galvão e da equipe, do time, que eram
perfis comerciais de apoio à loja, entendiam que o meu sucesso depende muito mais do peixeiro do que da minha compra de 10 toneladas de tainha. Então, você jogar junto com o time, enaltecer, parabenizar, fazer campanhas de incentivo, levar para uma visita técnica, levar para a sua central de distribuição, para uma indústria, isso valoriza muito. O peixeiro ele se sente valorizado. Agora, você só chegar lá e jogar atribuições, não caminhar junto, não jogar junto com ele, isso desmotiva muito. Aí na primeira oportunidade que vem uma oferta com 100, 200 reais de diferença, ele vai deixar. Agora, se ele tiver, não, eu não vou sair por conta do Galvão, por conta do meu encarregado, por conta do gerente da loja, porque a Alane passa aqui e me dá um suporte, eles ficam, porque eles se sentem vistos e lembrados. Então, precisa disso também, que muitas vezes não é lembrado no varejo. De você ter essa troca, sabe? De humanizar mesmo, assim, o setor, porque é um setor que se sente muito patinho feio mesmo da loja. Não é só a questão da remuneração. As margens da sociedade. Não é só remuneração, gente. Para o peixeiro raiz mesmo, acho que até mais os outros louros do que a remuneração. Ele se sente muito feliz quando você vai fazer uma visita, quando você conversa de igual, quando você troca, o comercial liga, como é que você está? É fato que às vezes a demanda é alta, mas se não tiver isso, o peixeiro ele não se sente conectado para fazer uma venda, dono do negócio, sabe? Sim. Então isso, para mim, da minha experiência de varejo, era o que eu mais sentia, que eu ficava entristecida por, às vezes, questões de compliance, as questões direcionais relacionadas a levar numa indústria, no fornecedor, é complicado, a gente sabe, né? E aí eu me sentia, gente, eu preciso levar eles para conhecer, para contar essa história, para eles se sentirem, né, vistos, lembrados, mas é difícil para a gente, no varejo, isso também, né, Galvão? O desafio é porque precisa ter investimento para isso, né? Precisa ter orçamento, precisa ter budget, e aí acaba sendo mais difícil, mas faz total sentido. Faz total sentido investir em conhecimento para esses colaboradores para que ele possa contar a história do produto que ele comercializa, né? Literalmente vender o peixe dele. Bom, nós estamos aí com o nosso prêmio, né? É muito tema. Não, são vários temas. Mas eu lembrei da questão do nosso prêmio, né? Do campeonato dos peixeiros, aí do prêmio Melhores Peixeiros do Brasil. Eu sou apaixonada. Que é uma iniciativa mesmo que a nossa Feira Seafood Show teve, justamente para conseguir reconhecer esses profissionais. Mas a gente quer avançar adiante para participar também da formação e da atração desses talentos. Legal. Para que eles consigam também enriquecer aí as fileiras dessa guerra, né? No bom sentido, de aumentar o consumo de pescado no Brasil. A gente precisa de mais gente. É isso aí. Desse lado, né? Do nosso lado. E a atratividade, eu acho que talvez seja a palavra-chave. Fisgar, né? Esse povo, porque quem tá lá, essa safra de peixeiros que a gente tem, de profissionais do pescado, tá não tem renovação. Se extinguindo, né? E não tem renovação, exatamente isso. Então, como é que consegue atrair pessoas num cenário que tem um turnover gigantesco? Sim. Que já é um setor que não tem grande atratividade. O setor supermercadista. E ainda não conseguir fazer com quem entrar acabar optando por trabalhar na categoria de pescados. Sim. Então essa questão da atratividade acho que é o ponto... É a chave, né? É o ponto-chave. Um outro ponto que eu queria abordar com vocês a gente falou bastante aqui sobre a questão da venda consultiva, né? Seja com peixeiro, seja com um profissional dentro da loja, tal, que converse com o consumidor, entenda o que ele queira e também saiba orientá-lo no próprio processo do preparo e tudo mais. Mas tem um gap aí que a indústria não conseguiu cumprir, que é a questão da marca, né? Assim, a gente estava comentando aqui antes, a gente ainda não tem a marca de pescado na tua avaliação. Não temos, né? O cliente chega na loja e ele não pede a marca, né? Ele vai e compra peixe, independente da marca. Então a gente precisa trabalhar para massificar isso, para levar para o Brasil. Eu falo, as marcas são conhecidas entre nós, os peixeiros, né? Agora, quando você sai da bolha, as pessoas não têm uma marca fiel como para frango. Vou levar a Sadia, eu levo a Seara. Então, não existe ainda no Brasil essa marca. Então, a performance, às vezes, do pescado, ele chega por questão de custo, né? Do apelo de preço, dependendo da região. Se estiver lá, ele, vou levar. Esse filé de tilápia tá R$ 25,90, esse tá R$ 30,90. Eu vou levar o mais barato, porque
Eu vejo pela minha família e por todos que eu já conversei no ponto de venda. Não tem aquela marca fiel. Eu vou levar porque é essa marca, porque eu amo essa marca de pescado, porque ela é boa, porque ela tem qualidade, porque ela não me lesa, no caso de congelado em relação a glazer. Não existe isso ainda no Brasil. O cliente não conhece, não tem isso. Então, a gente tem uma janela de oportunidade para levar isso para o consumidor, tentar fidelizar com alguma marca forte aí do pescado. Galvão, você acha que o setor, por exemplo, hoje não trabalha com marcas próprias, né? Praticamente você vê poucas redes aí trabalhando com marca própria. Você acha que esse seria um caminho? Eu sei que a Plurix trabalha, né, com marca própria, ou está desenvolvendo um projeto. De que maneira isso pode beneficiar também a própria categoria aí de pescado? Esse para mim é o caminho, porque esse nicho, esse espaço, ninguém está conseguindo preencher. Como a Alane citou, tem diversas marcas, mas ninguém conseguiu ainda preencher esse espaço. Então a marca própria acaba fazendo esse papel. E aí ela consegue ter essa abrangência nacional, uma marca própria, por exemplo, de um supermercado. No nosso caso regional, a gente consegue ter também. Então a gente está avançando, a gente está construindo isso junto com os parceiros. A gente sabe quem são os parceiros que efetivamente vai conseguir entregar um produto de qualidade, que seja competitivo, que vai ter consistência no abastecimento, que vai ter regularidade, sempre no ponto de venda, para toda vez que o consumidor pensar em comprar um pescado congelado, ele vai saber que ele pode buscar na rede A, B, ABC, enfim. Não importa onde, mas vai estar lá escolher. marca. Então a marca própria acaba cumprindo esse papel. E o que tem de importante? A marca própria fideliza. Porque se quiser, de repente, buscar a marca própria de uma rede específica, só vai encontrar naquela rede. Não vai encontrar em outro lugar. Então esses itens tendem a ter uma performance boa e remete também à questão da qualidade, do posicionamento da marca da empresa. Naturalmente precisa ser um produto mais competitivo, então ele precisa ser mais barato do que outras marcas, pelo menos um pouco mais barato, né, pelo posicionamento de preço que precisa ter. As marcas próprias, então, ela tem um caminho longo para ocupar esse espaço que ninguém está ocupando hoje, no que se refere a ter uma marca que o consumidor fala, vou buscar um pescado, eu sei que eu vou buscar no Boa, eu sei que eu vou buscar na Avenida, eu sei que eu vou buscar no Amigão, no Superpão, ou de repente no Paraná Supermercados. Uma marca que esteja no coração do consumidor aí. Difícil conquistar o coração. Exatamente. Mas tem uma questão sobre marcas próprias que eu fico pensando, que é justamente o diálogo com a indústria, né? Que eu acho que também pode ser uma coisa que a marca própria ajuda. Porque quando a indústria desenvolve a própria marca, você tem todos os custos associados a marketing, a promoção daquela própria marca, promoção no ponto de venda, enfim. Que no caso da marca própria, isso divide-se, né, com a própria rede varejista. Então, assim, é uma construção mais coletiva nesse sentido, de promover essa própria comercialização. É isso mesmo? Tá certo esse diagnóstico? Perfeito, perfeito. E a própria indústria, ela tem interesse em avançar em marcas próprias, né? De modo geral, a própria indústria tem interesse. Então, nós estamos aqui na APAS agora, nós dedicamos uma boa parte do tempo que a gente está aqui para falar com fornecedores que a gente já tem mapeado que fazem marca própria de pescado. Todos que nós sentamos e conversamos já saímos quase que com prazos de lançamentos, porque são fornecedores que já têm toda a estrutura, já produz marca própria para outras empresas, já tem todas as certificações necessárias, então é meio caminho andado para construir isso. Então, de um modo geral, todos os produtores, os frigoríficos, que mesmo que já tenham uma marca, eles têm interesse em fazer esse trabalho de marca própria. Então, isso dá para andar em paralelo. E quando a gente fala em pescado, até por essa questão toda que a Alane falou, de não ter uma marca que vem na mente do consumidor quando ele vai comprar, não precisa ter 3, 4, 5 marcas do mesmo produto. Você pode ter a marca... Tem muito isso. É o mesmo produto, né? O sortimento ele é muito extenso. O cara vai comprar, o comprador vai comprar filé de tilápia. Aí ele fala com 5 fornecedores. Aí entra na conta exatamente do cara. A Alane deu o exemplo do consumidor, que vai no mais barato que está na gôndola, e o comprador, de um modo geral, ele acaba atuando da mesma forma. Ele vai comprar do cara que é mais barato. Então, uma hora vai ter a marca A, B, C, D, e assim vai. E por vezes, se aquele produto não zerou o estoque na gôndola, já chegou uma marca nova, fica tudo isso misturado. Então, pensando no portfólio de congelados, quanto mais simplificar, melhor. A não ser para ambientes que sejam um pouco mais premium, um supermercado diferenciado, aí ok. Mas se não, ter uma marca principal e mais a marca própria da rede, faz total sentido. Faz total sentido. Essencial. E simplifica a operação, né?
Porque outro problema crônico que tem, de um modo geral, para se comercializar pescado congelado no Brasil é a questão do frio, né, Lani? Sim, a Os logística, equipamentos, os expositores. Brasil, essa temperatura maluca, a hora tá 2 graus lá no sul, a hora tá 25. Como é que os equipamentos se comportam dentro dessa amplitude? Você vai para o Nordeste, já é bem diferente. Então, esses produtos precisam girar. Precisam girar. E a marca própria vem trazendo uma solução, e eu acredito que é uma oportunidade importante para esse setor, para essa categoria de congelados. A gente falou dessa oportunidade, tem outras também que surgiram aí no assunto. Agora, além da mão de obra, qual é o maior desafio que vocês enxergam hoje no varejo? Vamos começar com a Lani. Pergunta de R$1 milhão. Olha, gente, assim, é que eu sou uma apaixonada, né? Já cheguei a chorar quando me falaram que ia fecharia em alguma loja porque não estava performando tão bem. Eu era muito apegada emocionalmente, assim. Falava, não, gente, é fundamental a gente manter. Por quê, gente? Não é porque eu sou apaixonada, é porque a peixaria, ela não é qualquer bairro que você tem uma peixaria, né, de bairro. Não é qualquer supermercado que você tem uma peixaria. Então, ela é um setor de destino. Quando eu quero comprar um peixe, exceto as feiras, né, que feiras livres é um pescado muito complicado, né, então tem que tomar cuidado por conta de questão de contaminação microbiológica, exposição, temperatura e tudo mais. E aí vem essa questão da estrutura física da peixaria, né, o custo de manutenção. Às vezes a pessoa fala, eu fui na loja tal e tava um peixe muito caro, na feira é mais barato. Falei, gente, você sabe o backstage, tudo que tem por trás para você montar uma peixaria no varejo? Então tem a parte estrutural, tem a parte de logística, tem a parte que você tem que buscar fornecedores, homologar. Então é muito complexo, né? Apesar de ser um setor de destino, a complexidade de você manter um setor de peixaria na loja é muito desafiante, porque é um custo muito alto para o varejo. Aí quando você vai repassar isso com margem, rentabilidade, dificilmente você vai conseguir passar um pescado com um custo igual ao da feira livre. É impossível, porque você tem um local que tem inspeção, que seja federal, ou estadual, ou municipal, ou nacional, que é o CISB. Você tem algumas questões para contemplar em relação a análises microbiológicas, físico-químicas de gelo, de água microbiológica, de produto, suave de equipamento, então monitoramento, questões de frio, manutenção desses equipamentos numa central de distribuição que seja da rede ou nas próprias lojas, responsável técnico, médico veterinário. Então tem tudo isso por trás que você precisa passar para o custo final do produto, senão você não vende. Tratando-se de pescado, que é uma das proteínas, né, mais perecíveis, aí a gente tem complicações em relação à contaminação cruzada ou contaminação por conta de perda de cadeia de frio. Então você traz um custo, é muito oneroso assim, né? Você manter uma peixaria dentro do varejo, mas na hora de passar as pessoas não querem pagar, porque não entendem também o valor desse pescado, porque o varejo também não consegue contar essa história. Esse pescado é rastreado, esse pescado foi inspecionado, esse pescado está dentro dos padrões de qualidade, você pode confiar, a temperatura está de 0 a 2 graus no ponto de venda. Então isso também não é contado. Aí o consumidor não quer pagar porque é um pescado que fica mais caro do que um pescado da feira livre ou da peixaria do bairro, que não segue todas essas diretrizes de legislação Anvisa e Ministério da Agricultura que a gente precisa seguir. Então eu acho que, na minha visão, essa questão estrutural pega bastante, assim, que é bem oneroso, sabe? E também essa difícil convivência entre os canais, né, eventualmente. Sim. Né? Esse canal mais informal e um canal que tem uma série de regulamentações aqui para você seguir. Isso, e geralmente os que seguem são mais cobrados pelos órgãos fiscalizadores do que os que não seguem. Ai, gente, quando eu vou para as feiras livres... Só falta morrer. Ai, nossa, eu falo, gente... Mas tem um papel, né? Um papel, assim, importante de aproximar o consumidor com o setor e tal. Mas questão microbiológica mas complicada, a variação da temperatura, como você falou. Fraude também. Fraude, troca de espécie, você chega lá... Nossa, o que eu vejo, bacalhau brasileiro, eu fico louco. Aí eu vou brigar com a atendente, ela fala, mas esse é o bacalhau brasileiro. O tradicional lombo de badejo. Badejo, sabe? Nossa. É verdade. Não, mas e o linguado, você chega lá... Não, gente, eu vou no restaurante só fazendo... Aí tem lá no cardápio, filé de cascada branca. Já sei que não é. Aí, vou testar. Aí na hora que eu vejo é filé de panga. Tá entendendo? Então,
às vezes até o próprio food é lesado porque não tem conhecimento, não tem uma pessoa responsável para direcionar. O food é outro bicho. Eu também já falei com vários donos de restaurantes aí, como no quilo, e ele fala, isso aqui não é linguado, isso aqui é panga. Não tem problema ser panga. Então, mas você não pode dizer que é linguado. Mas é fraude. Mas eu não sabia, eu comprei como linguado, então você foi enganado. Então, o varejo, querendo ou não, a maior parte do varejo já tem compradores mais experientes, tem uma aba técnica, então a gente consegue restringir e desvalidar essa questão de fraude. Não é tão comum no varejo, né? Verdade. Porque também tem coleta no ponto de venda, manda para análise na Dofluts, enfim, para ver se análise de DNA. Né? A gente já sofreu muito com isso na época que eu trabalhava, coletou, acho que foi um bacalhau do Porto, e não era um morro, era um macrocéfalos. Você lembra dessa? Nossa. Gente, que pepino que deu isso daí. E vem embalado da indústria, né? Então, querendo ou não, menos mal, porque aí a indústria tem essa corresponsabilidade. A gente tem uma corresponsabilidade, mas a maior responsabilidade é da indústria. Claro. Então, o grande varejo também sofre com essa questão de fraude por troca de espécie, um pouco menos. Mas eu acredito muito nessa infraestrutura que acaba ficando cara e essas questões. Você precisa de pessoas técnicas, é o que eu falo. Quem trabalha na peixaria opera qualquer setor da loja. Agora você me pega um açougueiro e bota na peixaria para você ver. Não trabalha, gente, não performa porque é difícil, é específico, é diferenciado, não é qualquer um que trabalha na peixaria. O peixeiro performa bem em qualquer segmento que você pôr lá da loja, até rotisserie. Fica cascudo, né? Não, vai dar conta, porque é uma área muito complexa. Agora, se você pegar outro setor, não vai operar bem na peixaria. Então fica o recado aqui da Lani, nem todo eiro pode ser peixeiro. Isso aí. Mas o inverso é verdadeiro. É verdadeiro, pronto. Todo peixeiro pode ser outro eiro, se quiser. Mas esperamos que não, né? Continue peixeiro. Mas é exatamente isso, porque assim, por isso que eu reforço que toda vez que a gente vai tomar a decisão de implantar uma peixaria nova, a gente estuda muito para ver se faz sentido. Né? O lucro final de um supermercado, ele é muito baixo. O supermercado, para operar, ele tem despesas extremamente altas. Com pessoal, com energia elétrica, água, logística também é uma despesa pesada. Marketing, então, comunicação. O EBITDA, sim, tudo. O EBITDA ele acaba sendo bem exprimido por isso, né? Por essas questões de despesa. E aí, quando você olha para algumas categorias que vai trazer mais diferenciação do que propriamente resultado financeiro, e aí você acaba olhando com uma lupa um pouco maior ali para tomar a decisão se faz sentido ou não. Então, precisa ter um conjunto de fatores para efetivamente tomar essa decisão se vai colocar uma peixaria ou não, porque por vezes não faz sentido. Não faz a conta, né? E na maioria das vezes fica muito longe da conta, não é nem que se aproxima da conta. Quando você vai é uma categoria que não roda com uma margem alta, ela roda com uma margem muito parecida com a do açougue, por exemplo, a margem final comercial. Porém, quebra muito mais com o açougue, então a quebra muito maior que a do açougue. Então esses são os complicadores que vai travando, que na hora de tomar a decisão, tem que analisar muito bem, porque senão você pode criar um outro problema e na ponta acabar oferecendo um desserviço para o consumidor. Sim. Então por isso que esse trabalho que a gente faz da questão da regionalização, ele é minucioso. Tem lugares que vai ter só o congelado, tem lugares que vai ter o congelado e o fresco com serviço, tem lugares que vai ter o congelado e a atmosfera modificada. Então assim, a gente vai mapeando tudo isso para tomar as melhores decisões, e aí é basicamente o que os outros varejos também acabam olhando de forma mais minuciosa para essa tomada de decisão, né? Uhum. Mas é sofrida a vida do varejo, gente. Eu sempre falo, às vezes a indústria, né, às vezes fala, tudo, eu falo, gente, se souber o tanto que tem por trás, é difícil. Não é que às vezes o varejo quer estrangular também. É fato que a gente tem que andar de forma sadia para nem... Não adianta também o varejo falar, baixa o seu custo e eu compro 100 toneladas. Mas aí você fechar as portas porque não deu conta de manter o padrão para entregar essas 100 toneladas, entendeu? Sim. Mas é muito doído para o varejo também atuar no segmento de pescado. Então, é assim, é difícil para a indústria, é difícil para o produtor, mas é difícil para o varejo também. Então, a gente que passou lá dentro, eu falei, já cheguei a chorar às vezes, porque eu não queria que fechasse uma peixaria, porque é difícil fechar essa conta para o varejo, né? Manter toda essa diferenciação de frescor, de rastreabilidade, de origem, de homologar bons fornecedores
e um custo acessível para o consumidor que não vai deixar de pagar um valor por 1 quilo de acém picado, né, num público de médio poder aquisitivo, para 1 quilo de pescado que o rendimento é bem menor na hora de você servir para sua família, sabe? Então, assim, o açougue ele performa bem por conta disso, né? Por conta de custo, por conta de rendimento, facilidade de preparo, a peixaria, então, é dolorida para o varejo. Então, a gente tem que tentar se unir e achar esse ponto de equilíbrio entre todos os elos da cadeia. E do ponto de vista do consumidor, ele não está disposto a pagar mais caro por tudo isso. Um exemplo, por exemplo, são os produtos orgânicos. Fala de produto orgânico, você olha a performance de orgânicos em geral, seja de mercearia, seja de perecíveis, crescendo 2 dígitos todos os anos, ano após ano. Mas ele cresce sobre uma base bem baixa. Uhum. Quando você faz um bate-papo, uma escuta com o consumidor, ele não está disposto a pagar mais por aquilo. Ele quer sim um produto sustentável, sem agrotóxico, enfim, que conta toda uma história, mas no preço que cabe no bolso dele. A gente pega um cenário desse que o consumidor está com o bolso extremamente apertado por N fatores, por parte dos rendimentos do brasileiro indo para as bets, para as canetas, indo para outros lugares, taxa de juros, nem se fala também, traz um impacto importante também no negócio. Então, com o bolso mais curto, o consumidor precisa ser muito mais assertivo na hora da tomada de decisão. E é exatamente o que a Alane falou, ele não pode errar. A dona de casa não pode errar. Porque se ela errar, ela não vai conseguir repor, ela só vai conseguir fazer uma compra novamente no mês seguinte. Sim. Para quem faz compra abastecedora, por exemplo. E aí pode ser a última com pescado, né? Sim. Se ela comprou errado, mal, não teve mais experiência. Se a experiência não for boa, ele tende a não errar, porque ele não pode, ele não tem margem para erros, né? Então são esses os pontos aí que precisa avançar e encontrar novos caminhos para esse negócio. Diálogo é sempre importante, né? A indústria ouvir o varejo e vice-versa. Isso é fundamental. A indústria tem uma série de percepções também de como o varejo poderia atuar, X ou Y, mas é importante também ouvir o próprio varejo e entender essas dinâmicas, né? Inclusive o desempenho financeiro da nossa categoria, porque o patinho feio é patinho feio em todos os lugares, né? Então, assim, até dentro da comunicação aqui, quem mexe com a comunicação do pescado também é patinho feio. Dentro de uma grande rede de varejo, uma rede média, ou que seja um grande grupo, o pescado também é o patinho feio. Então a gente precisa entender que a gente parte desse ponto para desenvolver toda uma categoria que tem uma excelente oportunidade menor, não tem uma grande indústria, uma indústria por trás, como por exemplo tem BRF, tem Seara. Essas empresas têm uma mega estrutura de P&D para desenvolvimento de produto. De modo geral, eles têm meta de lançamento de produto de inovação. Só que ali por trás tem um mega estudo para conseguir lançar um produto novo, tudo. Quando a gente vai para as indústrias de pescado que são menores, eles têm um pouco de dificuldade de entender como que funciona esse mercado, e aí faz muito sentido estar conectado o varejo, junto com os especialistas de mercado, no caso aqui da Alane, com a indústria. Tem que juntar todas as pessoas para discutir, debater e buscar as novas alternativas. Dar alguns exemplos de há quantos anos a gente fala que o empanado é um caminho. Você vai na Europa, o mundo inteiro está empanado na Europa, merluza empanada, polaca empanado, tudo empanado. E a gente tem uma dificuldade importante aqui de conseguir botar esse negócio para rodar. Sim. Né? Produtos temperados, mesma coisa. Então, quando pensa em praticidade, talvez a questão da praticidade está mais associada a um produto fácil de preparar do que propriamente uma solução já pronta. Perfeito. E aí começa a ter algumas alternativas, Lani, que a gente fez um exercício muito legal na Páscoa desse ano. Tem uma categoria que cresce exponencialmente no Brasil, que é uma categoria chamada rotisseria. Principalmente por força das marmitas. Mas então, já pronta, né? Feito na loja, produzido na própria loja. Né? Então, isso está numa evolução assim descomunal, crescimento de 2 dígitos alto, ano após ano. E a gente está falando de marmitas que arroz, feijão, uma batata frita e um bife por menos de R$20. Então todo mundo meio que entrou nessa vibe. E é um alimento fresco, é produzido no dia isso. Então a gente falou, essa categoria cresce, tá com uma evolução importante, vamos pensar num cardápio de pescado que não seja só o filé de tilápia da sexta-feira, trazer que é o tradicional. Diferentes, são as opções diferentes. Né? E foi muito interessante esse exercício, porque uma das nossas redes exercitou a questão de muqueca.
Muqueca, sardinha escabeche, Olha. sardinha espalmada, empanada. Cara, vamos Quem fazer deu essas sardinha ideias, frita. Galvani? Não é o arroz, feijão e filé de peixe, Sardinha não. frita. São pratos um pouco mais elaborados. E aí Quem você vê que sugeriu tem... esses cardápios, Galvani? Então, tem perfil. Tem perfil para isso. Então, pegar carona nessas categorias que estão faz avançando sentido. e você se associa ali, coloca o produto junto e ele vai performando. E aí entra no que a gente estava falando aqui, que a Alane trouxe muito bem também, que é a questão da experimentação. Isso Perfeito. faz total Experimenta. diferença pro pescado. Se você não colocar o consumidor para provar, ele não vai levar o produto, sabe? Ele vai continuar levando o que ele já conhece, que é salmão e tilápia. Sim. Por isso Só que a essa gente questão entende, a indústria também não tem esse poder aquisitivo gigante, igual esses outros grandes de carnes, né? Para poder investir também. Então é isso, é conversar. Você, como esse homem da comunicação, Ricardo, você tem essa missão. Fechou, deixa comigo. Pode me escalar para o time que eu gosto também disso. É tentar alinhar esses elos da cadeia para trazer um caminho do meio, sabe? Uma viabilidade, assim, para ninguém sair perdendo, para ganhar de uma forma sadia e a gente conseguir aumentar o consumo de pescado de qualidade no Brasil, que isso é fundamental, Perfeito. na minha opinião. Não adianta só levar pescado, mas não entregar qualidade, frescor, que para mim é fundamental, né? Eu acho que outro mote extremamente subexplorado que a gente tem é a questão da air fry, né? Quase Todo não mundo tem uma air né? fry em casa. É mesmo. Opção de pescado. E pescado, assim, o pescado é o que eu sempre digo, né? Apesar dos estudos que são feitos, sempre falar, o pescado o consumidor vem, o pescado é difícil preparar, eu não sei preparar, mas ele é muito mais fácil e mais Muito rápido mais do que do que as carne. outras proteínas, Uhum. né? Pega um suíno, ele tem um tempo de assamento ali, de cozimento um pouco maior, pega um frango, mesma coisa, pega uma carne bovina também, e o peixe, você pega, por exemplo, um filé de tilápia, quanto tempo na air fry um filé de tilápia? Nossa, é rápido. Sim. Aqueceu ali. 7 minutos. É que eu não tenho air fry, Isso, gente. in natura, tá? Olha, tá faltando aqui, precisa comprar um air fryer. Isso, Atenção, marcas de air fryer. potencial comprador aqui. Eu sou das antigas, eu faço selado no azeite, faço no E forno. quanto tempo você demora pra fazer? No azeite? É. É uns 5, 10, né? É super Dependendo rápido. da altura É. da posta do filé, né? Air fry é um exemplo, mas qualquer um outro. É tudo muito Não, rápido, mas é air muito mais fry rápido todo que os mundo outros. tem, gente. Eu sou uma... fora da curva, né? Olha, eu vou ó, te falar assim, a minha experiência como consumidor, a air fryer funciona muito bem para pescar. É impressionante. Impressionante. Qualquer coisa que você faz lá funciona muito bem. né? Porque ele cria aquela crosta, todo mundo gosta, do lado de fora, e dentro fica suculento. Ele aquece o centro Serve para geométrico. posta, exatamente. Ele serve para camarão, serve para qualquer tipo Serve de de salmão, pescado. uma posta mais alta. Eu cansei de fazer bacalhau dessalgado na air fry. Olha, esse eu nunca fiz, hein? Lá, tá vendo? É bem interessante, é bem interessante. E aí com essa pitada de azeite que a Elane falou, Aham. pra ele não dar aquela ressecada, cara, espetacular. Olha aí. E o tempo de preparo, também super tranquilo, super ok. Temperatura adequada, 20, 25 minutos, dependendo do potencial da air fry. Então, tem uma posta mais é alta. extremamente simples. Então, e por ser por ele ter uma musculatura extremamente macia e fácil de mastigar, não precisa necessariamente dele estar extremamente cozido no centro geométrico, né? Uhum. Só trazer um aquecimento naquela região já é tá o suficiente. pronto. Então, assim, pensando no Já teve da a Alane, salga. a Alane é mais gourmet. Ela falou em 7 minutos, você faz um prato gourmet. Faz. Air fry, 5, 6, 7 também é a mesma coisa. É muito Aham. rápido. E assim vai. Então, é um pouco disso. Então, isso precisava dar uma desmistificada nesse negócio também e contar melhor essa história aí que envolve o pescado, que ela não é 100% verdade. Pessoal, momento gastronomia aqui do pescado cumprido. Acabamos aqui agora nesse momento mais um episódio aqui do podcast Seafood Brasil. Você vê como é rico, né? Quando a gente Muito. começa a falar de pescado, a gente Daria pra aborda. passar o dia. Hoje a gente abordou Muita aqui coisa, nesse né, episódio Mari? de marcas Muita próprias, coisa. falamos de mão de obra, falamos de oportunidades e desafios, falamos de gastronomia. E eu tenho certeza que todos vocês gostaram muito aqui do que a gente conversou. E queria convidar vocês também a acompanhar o nosso dossiê do pescado no varejo, uma pesquisa exclusiva que a Seafood Brasil desenvolveu, Nossa, que legal. com parceria aí de especialistas no setor que contam exatamente quais são esses desafios e oportunidades. E alguns deles a gente já abordou aqui hoje. Então, queria agradecer a presença de vocês. Foi um prazer, Lani, muito legal estar com você aqui também. Galvão, excelente, sempre um prazer. Muito obrigado pela presença de vocês e pelo tempo, que eu sei que é muito escasso, né? O varejo, e quem é varejista e peixeiro dentro do varejo está sempre ocupado. Então, muito legal vocês terem vindo aqui. Obrigado.
A gente agradece também, agradeço demais a possibilidade de poder participar aqui, contribuir de alguma forma e coloco à disposição também, sempre tiver algum bate-papo, alguma conversa, principalmente com pessoas que dominam a cadeia, que têm bastante conhecimento. É sempre importante colocar esses temas na mesa e contribuir para o desenvolvimento dessa categoria. Obrigado. Maravilha. Eu que agradeço. Isso aí, pode contar com a gente. Eu também estou sempre aí, tem as minhas redes sociais, estou sempre divulgando alguma coisa. E, Ricardo, eu te chamo novamente para a missão. Você, como homem da comunicação aí da Seafood, nesse novo formato, unir esses elos da cadeia para encontrar esse caminho do meio. Pode contar comigo, tudo que precisar. Quem quiser também entrar em contato, o Ricardo tinha o meu contato, que a gente vai caminhar junto para transformar essa cadeia de pescado no país e aumentar o consumo de qualidade no Brasil. Missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Bora que bora. Obrigado, Obrigado, Ricardo. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Prazer. Tchau. Este episódio é patrocinado por Apas Show.